E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Hebreus, capítulo 6, verso 4. Hebreus 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Pai, nós dependemos muito de Ti. Em tudo, precisamos que o Senhor venha e nos oriente, pois estamos dando, juntamente com a Igreja, os últimos passos na terra. É tempo de arrebatamento. E nós cremos que Paulo creu assim, e levou 2000 anos. Brana creu assim, e já faz mais de 60 anos. Nada mal eu crer assim, porque sabemos que a nossa salvação, como diz São Paulo, está mais perto de nós quando no princípio cremos. Por isso rogamos que o Senhor fale ao nosso coração com a palavra de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Vamos meditar um pouquinho sobre a noiva e a segunda crucificação. É muito bom crer que a noiva está vivendo o seu ministério quíntuplo. Ela tem profeta, evangelista, apóstolo em primeiro lugar, profeta, evangelista, pastores e mestres. Isso desde o tempo que o irmão Brana estava vivo. Mas sempre
algo acontece quando o mensageiro morre. No sexto selo 200, parte C do parágrafo, ele chega e um selo se abre. Ele está falando do mensageiro. O mensageiro chega e um selo se abre. Agora, Mombrana disse que nesse tempo final foi tocado uma trombeta e abriu 7 selos. Mas cada vez que um mensageiro chega, toca uma trombeta e abre um selo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, tocou uma trombeta, que é a do 7º anjo, e abriu 7 selos, certo? Por isso eles não ficaram sabendo anteriormente desta revelação dos 7 selos, porque tinha que ser aberta nos dias da voz do 7º anjo, e ele não abriria só o selo, um selo, porque o selo dele é o 7º, porque todos os demais são passados, todos os demais selos. A gente sabe que parcialmente já foi cumprido até o 4º, o 5º e o 6º selo. Digo parcial porque irmão Brana mostra que eles vão se manifestar na tribulação. Mas quando chega o 7º selo, ele já revela tudo isso para nós. Por isso que nós temos estas coisas. E no tempo da irmã Brana estava o quíntuplo perfeito. No tempo dos pentecostais, não tinha quíntuplo perfeito. Tinha apenas pastores, evangelistas e mestres. Não tinha profeta. No tempo de Lutero, de Wesley, também o mesmo. Só tinha evangelista, pastores e mestres. Mas no tempo do irmão Branham, então completou, porque um profeta também é um apóstolo, ele é um missionário. Como Paulo foi apóstolo e profeta aos gentios. E assim nós temos Branham, apóstolo e profeta aos gentios, finalizando. Paulo iniciou, irmão Branham finaliza. Então este quíntuplo estava perfeito no tempo que o irmão Branham estava vivo. Mas devemos sempre guardar aquela parte que o irmão Branham não podia falar, porque é isso que as pessoas tropeçam. O ministério hoje é aquele ministério que o irmão Branham não podia falar. O ministério que o irmão Branham falou é o que nós estamos pregando outra vez, profetizando outra vez. A parte que ele não pôde dizer a ninguém, esta é a parte da esposa, quando começa outra vez o ministério profético. Eles não vão entender isso, porque eles não entenderam no tempo pentecostal também, e lutaram contra, e no tempo do irmão Branham, eles lutaram contra, e agora, nesse tempo, a mesma coisa. Se eles disserem a terceira etapa, o que é, mas se eles tivessem pregado isso antes do ano 2000, então estava começando o ministério outra vez, que era da noiva, que já era noiva no tempo do irmão Branham, mas o irmão Branham morreu. Isso daqui não serve só para os outros ministérios. Já li, já preguei, vou repetir, esse sexto selo 200, final do parágrafo. Ele chega, que é um mensageiro. Um selo se abre. Dessa vez abriu 7. É revelado, foi revelado 7 selos, tempo do irmão Branham. Uma trombeta soa. Guerra é declarada. E se vai. E então o mensageiro morre. Ele, que é Deus, sela este grupo do mensageiro que morreu, e eles são guardados. E uma praga cai sobre os que rejeitam. Aí ele pergunta, está vendo? Então no tempo do irmão Branham foi o mesmo com os outros mensageiros. Se houver mais algum tempo daqui para frente entre a noiva, acontecerá do mesmo jeito, certo?
Eles ficam preocupados de mensageiro. Mensageiro é o que leva uma mensagem. O padre é um mensageiro, o pastor é um mensageiro, o evangelista é um mensageiro. O profeta é um mensageiro. Agora, falando de mensageiro das eras, não tem mais. Todos nós sabemos que só foi até o irmão Brana, quando ele saiu de Laodiceia, terminou. Terminou as eras e terminou os mensageiros das eras. E aí nós começamos com a mensagem à noiva, do irmão Brana para cá. Aí completo, porque até os pentecostais não tinha profeta, eles tinham dom de profecia dentro da igreja. Mas um profeta é aquele que fala direto com Deus e Deus fala com ele. Deus dá a mensagem para o profeta e o profeta entrega para o povo. Isso não aconteceu com Lutero, com Wesley, nem com os pentecostais. Isso aconteceu com o irmão Brana. Aí vocês voltam lá à Bíblia para vocês verem que Deus fala primeiro aos seus servos, os profetas. Então Deus falou primeiro nesta era da noiva com William Brana. Ele era apóstolo e profeta. Ali tinha evangelista, pastores e mestres. Estava nos dias do irmão Brana, já estava. Só que o irmão Brana partiu também e deixou uma parte sem dizer a alguém, que foi Deus mesmo que diz a ele, não diga a ninguém. Isso é porque Deus sabia, eu não sabia, você não sabia, mas Deus sabia que havia um ministério da esposa depois do irmão Brana. Mas ele cumpriu no tempo do irmão Brana, que foi o início. O irmão Brana morreu, o que Deus fez, escuta outra vez. Então o mensageiro morre, ele selou o grupo daquele mensageiro do irmão Brana, guardou aquele grupo, e uma praga caiu sobre todos que rejeitaram. Aí a praga que caiu, que nós sabemos, é que eles largaram da unidade que o irmão Brana pregou e começaram a pregar dualidade. Um pai e um filho. Eles começaram a pregar dualidade. Isso é uma praga que caiu. Eles começaram a pregar que o irmão Brana ia ressuscitar para revelar 7 selos, 7 trovões, novo nome, terceira puxada, visão da tenda, porque eles não viram nada disso no seu dia. E Deus tinha dito para o irmão Brana, não diga a ninguém, mesmo as coisas que ocorreram, mas ele não disse para ninguém particularmente. Ele estava cumprindo a vontade de Deus. Então o mensageiro morreu e esse grupo ficou agora com as pragas sobre ele, certo? E essas pragas veio para o Brasil também. Você não pensa, eu já disse no culto anterior, já quando nós aceitamos lá de primeiro, lá em 60, quando veio para o Brasil, e a gente foi aceitar em 72, 73, mas os que aceitaram antes tinham essa doutrina da ressurreição isolada do irmão Brana para revelar trovões, terceira etapa, 7º selo e assim por diante. E aquilo que já tinha sido revelado, eles não viram. O que aconteceu? Eles participaram lá atrás de tudo isso que está escrito aqui, ó. Eles participaram, provaram da boa palavra de Deus. As virtudes do século futuro. Pois o irmão Brana pregou até o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. E esse povo da América do Norte participou de tudo isso. Escuta, e as virtudes do século futuro. E recaíram. Eles não puderam permanecer com aquilo que o irmão Brana pregou. A terceira puxada ficou sem falar para eles, então eles ficaram volúvel e não puderam permanecer com a mensagem total do irmão Brana, porque o irmão Brana não pôde dizer a eles. Então é nisso que eles querem anular o ministério, não o meu, não é meu ministério. O ministério da esposa, que o Espírito Santo disse em Pérgamo 56, que a 58, que ela tem o assim diz o Senhor. Então, se ela tem, é porque o irmão Brana tinha partido. Não pode irmão Brana ter o assim diz o Senhor
e ter uma noiva ao mesmo dia falando assim, diz o Senhor. Irmão Branham diz, Deus nunca usou 2 profetas maiores. E Deus sabe muito bem que o ministério do 7º anjo era maior e da noiva também é maior, certo? Porque aquilo que não foi dito pelo 7º anjo tinha que ser dito pelo ministério que ia chegar. Então eles querem continuar, irmãos, e nós continuamos dizendo que irmão Branham é profeta até o fim. Você continua dizendo que irmão Branham é profeta, mas você tem que saber que a parte profética dele é aquilo que ele disse. O que ele não disse, então a noiva é que completa isto. Mesmo ela começou nos dias do irmão Branham, porque ela começou nos selos. Foi em perguntas e respostas sobre os selos que irmão Branham respondeu isso. É o ministério da hora, o ministério da noiva. Começou ali, mas logo ele partiu. Em 65 ele partiu. E aí aconteceu tudo que você vê no mundo da mensagem, não das denominações, da mensagem. Porque tem um tempo que o diabo trabalha ali fora. Esse é o tempo que o diabo trabalha no povo, fora. Mas tem o tempo que o diabo trabalha dentro. Certo? Enquanto o diabo está trabalhando fora, a igreja vai indo melhor. Porque ele está lá fora, ele está lutando lá fora, a mensagem está levando a semeadura lá fora. Mas quando aquela semeadura foi feita, então o diabo trabalha dentro. Aí ele complica irmão com irmão, irmã com irmã, pastor com igreja, igreja com pastor e obreiro e pastor, e assim por diante. Aí é o diabo trabalhando dentro do quíntuplo. Porque ele não tem êxito mais lá fora. Lá fora terminou o êxito dele. Ele tem que trabalhar dentro da noiva hoje para ele poder ter êxito. Porque o que ele tem já é passado. E ele quer formar um êxito, um trabalho novo. Então ele tem que entrar dentro da noiva. Então você não fica aí pensando que é só Deus. Não, o diabo também está aí. É como eu falar para você, não, meu irmão, minha irmã, fica sossegado, você já tem Deus? Pronto, o diabo não vai fazer mais nada. E aí você dá lugar para ele, ele vai e faz. O diabo não pode fazer nada se você não der lugar para ele. Mas deu lugar para ele, quer dizer, deu lugar para uma ignorância, uma falta de fé na palavra, na Bíblia, ou na mensagem do profeta, ou na revelação que foi dada à esposa. Você teve uma dúvida, é onde o diabo entra, e aí ele começa a dividir pastor, obreiros, evangelistas e mestres, ele começa a dividir, é o diabo trabalhando. O diabo trabalha na divisão, Deus trabalha na união. Agora, não te engane também que neste tempo, mais uma, o diabo tem trabalhado na união das igrejas. Está trabalhando para que toda a igreja seja uma só, para ser um só rebanho e um só pastor. Isso é bíblico, mas isso é com Cristo. Aí eles querem fazer com a política, querem fazer com a religião, e aí está errado. E eles querem fazer todos sendo um. Entendeu? Então, em tudo você tem que ver como o diabo está trabalhando lá fora, para ele não te enganar aqui dentro. Quando ele vier, ou quando Satanás aparece com um tipo de mensagem para te iludir, então que você tenha o revide como Cristo teve. Certo? Para trás de mim, Satanás. Ele foi revidando aquilo que o diabo queria dar-lhe. Certo? Ele foi revidando. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Então isso daqui é uma parte que a gente tomou para poder falar sobre a noiva e a segunda crucificação. Você sabe que a primeira já houve em Jerusalém. A segunda crucificação
teria que ser aqui na frente, certo? Teria que ser não na Jerusalém dos judeus, teria que ser na Jerusalém dos gentios. E o próprio Mombrana mostrou que a Jerusalém dos gentios é Tucson. Bom, quem não crê, é problema de você que não crê. E é só tomar a mensagem de Mombrana que você vai ver em várias partes ele mostrando que Tucson é Jerusalém. Mas ele não podia dizer também, Tucson é Nova Jerusalém. Não, Tucson é Jerusalém. A Jerusalém dos gentios. Isto é, porque a primeira crucificação foi em Jerusalém dos judeus, a segunda crucificação teria que ser na Jerusalém dos gentios. Então aqui, nos gentios, aconteceu na América do Norte, no Oeste, aconteceu a segunda crucificação. Na primeira, eles crucificaram a carne, mataram a Cristo fisicamente. Na segunda, eles estão tentando matar, ou tentaram matar, e mataram a influência sobre a mensagem. Eles mataram a revelação para muitas pessoas que não puderam vir. E estavam crucificando a Cristo novamente na era do Irmão Brana. Na era do Irmão Brana. E você vê que isso, se nós estamos pregando a mesma mensagem do Irmão Brana, essas coisas têm que acontecer também no nosso tempo. Não precisamos falar de terceira crucificação, porque eles crucificaram com aquilo que o Irmão Brana disse. E agora eles estão crucificando com aquilo que o Irmão Brana não pôde dizer. E que está sendo dito pela mensagem da esposa, que ela tem o assim diz o Senhor. Você tem o assim diz o Senhor hoje? Tem. Mas este assim diz o Senhor que você tem hoje é um ministério seu, falando daquilo que o profeta não podia falar. Então isso traz uma unidade. Não separa nós do Irmão Brana, mas isso traz uma unidade. É como marido e mulher. Não pode haver uma divisão, briga, uma separação, mas é uma unidade. Marido e mulher é uma unidade. Irmão Brana com o seu ministério e a esposa hoje com o seu ministério é uma unidade, certo? É uma unidade. Não temos que discutir isto, mas você vai notar que as pessoas hoje que estão crucificando Cristo outra vez é por causa da mensagem que Irmão Brana não pôde dizer. Então, qual mensagem é essa? É da esposa, que ela tem o assim diz o Senhor, mas eles querem reverter todo este assim diz o Senhor para o tempo do Irmão Brana. Mas no tempo do Irmão Brana, ele não podia dizer isto. Deus falou para ele, não diga a ninguém. Então eles teriam que entender que Deus tem um ministério para complementar o ministério do Irmão Brana, que é a terceira puxada. Por isso, Deus disse para ele que a terceira puxada é que era a manifestação total do ministério dele. Era a vindicação do ministério dele, a terceira puxada, mas ele não pôde dizer para ninguém. Esse é o problema das pessoas hoje, meus irmãos, que eles não querem crer no que Deus está fazendo hoje. Pergunta para qualquer pregador desse sobre a mensagem de Irmão Brana, ele sabe. Sobre a terceira puxada, eles nunca soube. Eles sabem hoje porque eles ouviram já mais de 20 anos. Aí eles sabem. Mas o que eles querem fazer no final da mensagem da esposa? Eles querem anular, crucificar Cristo, que é a palavra, outra vez. Eles crucificaram no tempo do Irmão Brana a primeira e segunda etapa. Eles não puderam crucificar a Cristo na terceira puxada, no tempo do Irmão Brana, que o Irmão Brana não disse a ninguém. Mas agora é um tempo próprio para o povo da mensagem, principalmente daqueles assim chamados da terceira puxada, eles crucificarem a Cristo hoje na terceira puxada, que é a revelação daquilo que o Irmão Brana não podia dar no seu dia. Amém. Eu sei que alguém
Ele diz, vocês querem dizer que vocês sabem. Eu não quero dizer que nós sabemos, estou dizendo que o irmão Branham não podia falar. E estou dizendo que agora é tempo de falar. Entende? É tempo de falar. Depois que nós comemos a revelação dos 7 selos, que é o livrinho, quando o anjo forte desceu do céu, o 7º anjo tomou aquele livrinho e comeu. 125, a festa das trombetas. Ele comeu aquele livrinho, para que ele e o livrinho fossem um. Mas ele não pôde dizer a terceira etapa. É isso que as pessoas precisavam entender. Mas tem gente que nasceu para ser um contrário a vida inteira. Você não vai convertê-los. Agora, eu quero que cada um entenda, cada um com a sua convicção. Meu irmão, eu não vou tentar te mandar nada para mudar a sua convicção. E para que você tenta mandar alguma coisa para mim? Não vou mudar a minha convicção. Vamos respeitar a convicção do outro, que o irmão Branham disse que cada um de nós temos nossa convicção. Ele até disse, se você não quiser essas coisas que eu estou pregando, diga para a sua igreja não ouvir. A mesma coisa eu te digo, se você não quer essas coisas que eu estou pregando, diga para a sua igreja não ouvir. O mesmo você vai falar para a sua igreja. Olha, eu não quero essas coisas que o Osmar prega, então vocês não escutam o Osmar. Vocês têm que fazer isso. É o irmão Branham que diz, já no primeiro selo, ele vem falando isso, explicando estas coisas para nós. Então, por que nós queremos ganhar terreno? Eu quero ganhar o fulano, quero ganhar o povo do fulano, não quero ganhar ninguém. Aqui é a palavra, a revelação que manda. Não é eu que tenho que tentar te convencer. Se o Espírito Santo não te convencer, você nunca será convencido. Se o Espírito Santo não me convencer, eu nunca serei convencido. Foi o próprio Jesus disse que o Espírito Santo, quando ele viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, ele já veio. Se você não é convencido desta terceira puxada, ninguém mais vai te convencer. Porque o Espírito Santo não está trabalhando mais com a primeira e segunda etapa. O irmão Branham já partiu. Ele não pôde dizer a terceira. O Espírito Santo está trabalhando nesta era da noiva que complementa a era do irmão Branham. Sem esta era aqui, você não tem nada perfeito. Como você tem perfeito, se o irmão Branham não pode explicar a terceira etapa no seu dia, então os americanos não têm perfeito. Mas nós estamos vivendo naquilo que é perfeito. Porque esse tempo, sim, está completando aquilo que o irmão Branham não podia dizer no seu dia. E eu já disse para você, sendo que ele pregou. Ele pregou, mas não pôde dizer para ninguém. Mas ele pregou. É a mesma coisa que você vê os trovões. Os trovões não foram escritos por João, mas está na Bíblia. O irmão Branham disse que eles estão na Bíblia. Por quê? Porque não pode aumentar nem diminuir. Aquele que aumentar ou diminuir o livro desta revelação, então ele perderá parte do livro da vida e da cidade santa. Entende? Então ninguém quer fazer uma coisa contrária à Bíblia. Mas aqui está, a mensagem deste dia é aquilo que o irmão Branham não pôde falar. Não torna nós maior que o irmão Branham, torna-nos completo com a mensagem do irmão Branham. Você com a primeira e segunda etapa não está completo. Você que crê em dualismo, você não está completo. Você tem que ver que Deus é um, para você estar completo. Ele é completo, ele é um. Não tem Deus além de mim, ele diz. Aí você diz, tem um filho além dele, mas o filho é o corpo dele. Esse corpo aqui é corpo do meu espírito. Eu e meu espírito, nós somos um. Eu, meu espírito, minha alma. Somos um. Você é a mesma coisa. Assim é Deus. Ele não é 3 pessoas distintas. Por isso que ele manifestou aqui em carne uma vez. Aquela era a manifestação que ele tinha que mostrar que ele é um Deus Todo-Poderoso. Amém? Agora, muitos já caíram, como a Bíblia aqui diz, e nós podemos tomar porque está dizendo da segunda
crucificação. Eu vou ler aqui para vocês. A obra-prima, 198, todas as outras não apareceram mais, falando das noivas. Todas as outras, Mombrana teve a visão da noiva e elas vieram aparecendo, e ele disse, todas as outras não apareceram mais. Elas foram e não voltaram outra vez. Mas a noiva voltou, porque ela é alfa e ômega. Você tem que saber diferenciar o ministério de Cristo e irmão Brana, alfa e ômega. Tem que ver a diferença de alfa e ômega com a igreja do Pentecostes, lá de Pedro, com a igreja de hoje, ômega. Lá era alfa, aqui é ômega. Deus, o grande escultor, ele tem feito uma obra-prima, pois isso é um pedaço da sua primeira obra-prima. Como ele fez no Jardim do Éden, tomou uma parte e fez outra parte. Ele tomou uma costela e fez a outra parte, completou aquilo. Mas ele já tomou a costela do que estava pronto, certo? Ele não fez uma mulher à parte. Ele tomou a costela porque aquela costela era o feminino de Adão. É isso que as pessoas não vê. Aquela costela na qual Cristo foi ferido era a costela que era a esposa, a noiva de Jesus Cristo, que caiu em Niceia. E agora eles não percebem que da mensagem do profeta tem que tirar algo de uma parte. Ele toma uma parte e faz a outra. Ele toma a parte que é dos selos, dos trovões, do novo nome de William Branham, e fez nós. Fez a noiva desse dia final, que é da terceira puxada. Dos dias do irmão Branham, ele não pôde dizer nada da terceira puxada para ninguém. Isso todo mundo que lê a mensagem sabe. São teimosos, querem lutar contra. Mas guarda isso aqui. Lá no Jardim do Éden, ele tomou uma parte de Adão e fez a outra parte. Aí entregou Eva para ele, certo? Mas é uma parte, a parte de Adão. A igreja é uma parte, a parte de Jesus Cristo. E agora a noiva dos últimos dias é uma parte, a parte de Branham. Você tem que pegar aquilo do irmão Branham e mostrar a esposa. É o que Cristo faz. Agora, o que ele pode mostrar? Se tomar a primeira e segunda etapa, ele fará uma igreja como a primitiva, da primeira e segunda etapa, que ela caiu em Niceia. Mas ele tem que tomar agora o que do irmão Branham? A terceira puxada. Ele tem que tomar exatamente esta parte que ele diz, não diga a ninguém. Aí Deus pega e toma esta parte e faz a esposa desse dia final. Por mais que você crê, você teria que entender, ter revelação, que nos dias do irmão Branham a noiva começou ali, mas o irmão Branham morreu e a noiva morreu ali também. Não teve sequência, não teve. Por quê? Porque ela parou na primeira e segunda etapa, não teve a terceira puxada. A terceira puxada é que dá sequência ao ministério do irmão Branham. E por isso que João tinha que comer esse livrinho. Por isso que a igreja, a esposa, come o livrinho. E come e pode falar. Porque o irmão Branham comeu, mas não pôde falar. Entenda isso, ele comeu. Mas ele não pôde dizer a ninguém, não diga a ninguém. E ele tinha comido. Aí ele pregou os selos, toda a revelação, mesmo as mensagens de primeira e segunda etapa. Você pode unir tudo isso aqui e trazer uma noiva perfeita na terceira puxada, certo? Mas já está pronto. Ah, se você entendesse, a Eva estava pronta em Adão. Se você pudesse entender que a noiva de Cristo estava pronta quando ele estava morrendo no Calvário, estava nele, pronta nele. Quando aquele centurião meteu a espada no coração dele, saiu água, sangue e
vida, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dali saiu justificação, santificação, restauração de dons. Ali formou a noiva de Cristo que caiu nas eras. Aí Deus vem trabalhando para poder restaurar outra vez essa igreja, como ele veio trabalhando no Velho Testamento para restaurar esta noiva. Mas quando chegou Cristo, eles não quiseram aceitar, e a noiva estava dentro dele. Então teve que sair na morte, por isso ela manifesta depois do Calvário. E assim é o irmão Branham, por favor, tenha luz, tenha revelação. A Eva está dentro do Adão, a de Cristo está dentro de Cristo, e a de Branham no entardecer estava dentro de Branham. E quando o mensageiro parte, o mensageiro morre, então é tempo de Deus reunir aqueles do dia do mensageiro e guardar eles. Quer dizer, levar como ele levou o mensageiro. Mandar uma praga sobre o povo. Por 40 anos tivemos esta praga no mundo, sem poder ter nenhum conserto. Mas quando chegou aqui no final, nós pudemos ver outra vez o que o irmão Branham pregou lá atrás, que eram os selos, os trovões, o novo nome. Ele tinha pregado, mas não podia dizer para ninguém. Tem coisa que dá vontade de poder nos outros, mas não tem jeito. Aí a noiva não sai do Osmar. Se você pudesse entender, eu e vocês saímos de dentro de Branham. Entende? Esta é a noiva do último dia. Por isso, irmão Branham diz na mensagem ao nascer do sol: haverá uma noiva. Esta noiva que ele estava falando, não era ele. Haverá uma noiva. Esta é a que tem a dinâmica. Que é dinâmica? Terceira puxada. O que é mecânica? Primeira e segunda puxada. É mecânica, o carro não funciona. Falta faísca. A terceira puxada é a faísca. Leia a mensagem para você ver ao nascer do sol. A terceira puxada você vai entender que esta faísca que põe a funcionar o ministério profético da esposa. E aí você fica conhecendo o profeta. Fica conhecendo. Você agora sabe o que foi o irmão Branham. Que tipo de profeta ele foi? Porque você tem o mesmo ministério dentro de você. Porque você estava dentro dele. Quando Jesus foi para o Calvário, eu estava dentro dele. Você não estava lá? Eu estava dentro de Jesus. Ninguém viu nós. Nós estávamos lá dentro dele. Tudo bem. Isso é fácil, aí aceita. Agora você sabe de uma coisa? Quando o irmão Branham concebeu a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, quando o Senhor veio, quando o Senhor desceu do céu, em Apocalipse 10, 1, e 1 Tessalonicenses 4,16, quando ele desceu do céu, eu estava dentro daquele homem, daquele ministério, que aquele anjo que desceu do céu pisou na terra. Quando o anjo desce do céu, ele é Cristo. Quando ele pisa na terra, ele é homem, ele é Branham. É isso que as pessoas não entendem. Quando ele pisa com o pé direito, é entre povos, nações e língua, é gente. Mas quando ele pisa na terra, ele é um homem, é a manifestação de Deus naquele dia. E aquele homem que manifestou o ministério naquele dia, eu estava dentro de Branham. Oh, meus irmãos, nós estávamos dentro de Branham. A esposa do último dia, estávamos dentro dele. E o que éramos? O que estava escondido? O que estava claro era o Adão. O que estava escondido era a Eva, porque estava dentro do Adão. O que estava claro era Jesus. O que estava escondido era a igreja dele, que ia sair dele para viver todas as eras. Estava dentro dele, escondido, ainda que ela caiu ali na frente. E assim foi no tempo do irmão Branham. O que estava claro
primeira e segunda etapa do ministério do irmão Brana. O que estava escondido, esse ministério, a terceira puxada, que estava dentro do irmão Brana, que ele disse que ia para a tumba, ele levaria para a tumba este segredo. E aqui está este segredo. Quando Adão morreu, foi Deus que fez isso. Pôs ele a dormir e tirou a Eva. Pôs o filho a dormir e tirou a igreja do Novo Testamento. Pôs Brana a dormir e saiu nós. Oh, eu sei que você vai dizer, onde está escrito isso? Isso é claro, é a revelação clara. Você não pode parar lá atrás, você não tem explicação. Você tem que entender que é isso que Deus tem feito para esse tempo final. Nós saímos, estávamos escondidos dentro de Brana. E Brana morreu. E ficamos escondidos. Até que Deus pega e traz nós à cena. Traz a esposa à cena. A noiva tem o assim, diz o Senhor. A esposa tem o assim, diz o Senhor. Por quê? Porque ela saiu de dentro do assim, diz o Senhor. Ela tem a palavra do dia. Ela tem a terceira puxada, porque é ela que estava escondida dentro dele, como Eva estava escondida dentro de Adão. Só Deus para poder clarear melhor para nós. Certo? Mas isso daí, para mim, já é o suficiente. Escuta, agora, eu acuso esta geração por crucificar a Cristo novamente, pregado em 7 de julho de 63. Parágrafo 59. Olha, tem várias traduções, então eu vou te dar esse parágrafo. Se você não encontrar nesse, você procura outras traduções, e que está no outro parágrafo, mas eu vou te dar. 59. Eu acuso esta geração, irmão Brana falando, eu acuso esta geração. Que geração? A geração que ouviu ele pregar, porque ele não pode acusar uma geração que não ouviu a mensagem dele. Eu acuso esta geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo. Foi irmão Brana que pregou isso aqui. Estou acusando esta geração. Jesus podia acusar a geração do seu dia. Mas irmão Brana tinha que acusar a geração do seu dia. Eu acuso essa geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo. Como eu poderia dizer, eu acuso esta geração do meu dia, de 2000 para cá, eu acuso esta geração por crucificar a revelação que a esposa está pregando, o que é a terceira puxada, dando os esclarecimentos, dando novo nome, dando parágrafos, mostrando onde está, e vocês crucificando esta etapa final, que é a etapa da esposa. Eu acuso esta geração de 1963, foi irmão Brana. Eu acuso esta geração de 2023, 60 anos depois. Não estou acusando a América, porque a América já foi acusada no tempo do irmão Brana, por eles não receberem e crucificar a Cristo pela segunda vez. E aqui está o que estava escondido dentro do profeta, que é a terceira puxada, que ele não pôde dizer a ninguém, mas agora está revelada, está manifestada. Ela está dizendo para vocês: eu acuso esta geração de 2023 por crucificar esta mensagem de Jesus Cristo na sua esposa. Eu acuso vocês. Agora o parágrafo 99 e tem 118 noutra mensagem. E essa gente mantém a congregação diante de Deus, e se há algum acontecimento, isto é falado na congregação. Eles condenam isto da plataforma, do púlpito, e dizem: isto é fanatismo. O que eles dizem do nosso ministério. Mantenham-se longe disso. Ao fazerem assim,
eles crucificam a Jesus Cristo em 1963 e são simplesmente tão culpados quanto aqueles indivíduos que crucificaram a Cristo em 33. Já notou isso? Como vem? Não quer dizer que isso aqui é toda a revelação. Cristo crucificado a primeira vez em 33. Cristo crucificado a segunda vez em 1963. Cristo crucificado no tempo da esposa na terceira puxada em 2023. É o que tem acontecido. Creia vocês ou não. Não estou preocupado. Eu apenas tenho que vos pregar isso. Cada pastor é um mensageiro, é um profeta para a sua congregação. Entende? E se eu não sou, como diz Paulo, profeta para outros, eu sou pelo menos para vocês. Se eu não sou nada para os outros, pelo menos eu sou aquilo que vocês creem no meu ministério. Simplesmente sou seu irmão, mas que tenha esta mensagem, tem. É a mensagem desse dia. E a mensagem desse dia é que o William Branham não podia dizer no seu dia. Entenda isso. E essa gente mantém essa congregação assim, tá bom. Simplesmente naquele dia. Essa é a declaração terrível, mas é a verdade. Isso é exatamente o que eles fazem hoje. Mais um parágrafo para me encerrar aqui, que é a sequência da mensagem de quinta-feira. Mas que tem que cortar a mensagem mesmo, parar para depois Deus dar uma outra luz. Senão a gente não teria esta luz quinta-feira. Certo? Não sei se vocês entendem isso, mas não teríamos esta inspiração que temos hoje, não teríamos na quinta-feira. Por isso foi parada a mensagem aqui em cima. E estamos terminando ela agora. 105, Deus desta era maligna, pregada em 1º de agosto de 1965. O mesmo sol que levanta no leste é o mesmo sol que se põe no oeste. O profeta disse: ali haverá um dia que não poderá ser chamado de dia ou de noite. Ficará lúgubre, as nuvens estarão sobre a face do sol. Esses são os dias Lutero, Wesley e pentecostais. Mas disse: no entardecer haverá luz outra vez. Nos dias de Branham, entardecer é luz, o sol se pondo no oeste, América do Norte. Amém. O mesmo Filho, ele é Alfa e Ômega. O mesmo Filho que levantou no Oriente, lá em Jerusalém, estava predito para levantar no Ocidente outra vez nos últimos dias, bem antes do dia terminar. Amém? Vocês veem como isto é maravilhoso? O mesmo Filho, aquele Filho do homem, que manifestou lá no Oriente, no tempo de Jesus. Ele tinha que manifestar no Ocidente. São Lucas 17, 26 a 30. E isto já cumpriu. Já levantou no Ocidente, já pregou, já revelou, já morreu, já foi embora. Já teve o tempo de cegueira, de descanso dos eleitos do dia e tempo de cegueira, de morte espiritual, até que chegasse o cumprimento, assim como Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo das denominações. A noiva saiu das denominações lá em 63. Os selos é para mostrar para nós que o nosso lugar não era dentro das denominações, era refugiar na mensagem do profeta no dia. E a maioria ficou refugiado nas suas igrejas. Mas agora cumpriu 40 anos, 2003. Já estávamos na terra pregando a terceira puxada, quando completou os 40 anos.
E como aqueles homens do passado, que viveram no tempo de Moisés, morreram no deserto, não tiveram nem sepultura, não eram dignos nem de sepultura. Foi levado pelo deserto e morriam, a areia quente do deserto já cobria eles, e os demais iam prosseguindo, vamos embora, até morrer aqueles 2 milhões de pessoas que foram incrédulos à mensagem de Moisés. Até morrer, não sei quantos milhões, esses 40 anos outra vez. Agora da noiva, desde o tempo do irmão Brana que ele foi embora, a noiva, esse povo vem morrendo, blasfemando da mensagem, não crendo no que Deus fez através do irmão Brana, e eles foram morrendo fisicamente também, esses 40 anos. E aí veio novamente a mensagem da esposa. A terceira puxada, filho, é aquela mensagem que estava escondida, como a Eva estava escondida no Adão, como a igreja estava escondida em Cristo, como nós, terceira puxada, estávamos escondidos em Brana. Brana, quero dizer, a revelação, os selos, trovões, novo nome. Hoje está claro para nós. Hoje podemos demonstrar nosso amor pela mensagem, pela revelação, tendo tanta gente falando mal do irmão Brana, tanta gente o colocando em lugar que ele não está. Nós estamos aqui para poder mostrar de onde nós saímos, no adormecer do nosso profeta. Foi ali que Deus tirou nós. Adormece, Brana. Sai daí, esposa. Quando isso acontecer, nos nossos encontros com aqueles que partiram, vai ver, esta foi a que saiu daí. Esta é que teve a terceira puxada. Esta é que creu, que viveu aquilo que foi pregado em 1963 sobre os selos, que não podia dizer a terceira etapa, não podia dizer a ninguém, ninguém conhecia esta esposa escondida dentro da revelação. Obrigado, Senhor. Nada mais posso fazer. Creio que tenho dado aquilo que o Senhor me tem dado, porque eu não tenho nada. E estas coisas sei que vale a pena para o eleito, Pai. É a mensagem que serve para o eleito nesta última hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.